Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero conto. O gênero conto é um gênero textual que faz parte dos textos narrativos, certo? O texto narrativo apresenta um narrador. Então, o gênero textual conto, ele é composto por alguns elementos, tá? Assim como personagens, tempo, espaço, enredo, conflito e narradores, tá? Então, nós temos nos seus elementos personagens. Os personagens, o conto vai apresentar poucos personagens. Então, nós temos poucos personagens a serem apresentados no conto. Um ou mais personagens. Ah, professora, fica difícil apresentar um ou mais personagens, porque sempre histórias precisam de mais personagens. Não, um já está suficiente para a construção de uma história. Então, o conto apresenta poucos personagens, certo? Ah, é uma história curta, por isso que vai apresentar poucos personagens. Então, o conto apresenta poucos personagens, é uma história curta, tá? É uma história curta, qual vai apresentar poucos personagens, vai apresentar também um espaço. O espaço é o local onde se passa a história, onde é desenvolvida a história. Então, o espaço é o local onde acontece a nossa história, onde é desenvolvida a nossa história. Partindo do espaço, nós temos também o tempo. O tempo é o tempo qual é contada a história. Então, o que é o tempo dentro do conto? O tempo é onde é contada a história, é a maneira qual é contada essa história. Dentre os tempos, eles são subdivididos em dois: tempo cronológico e tempo psicológico, certo? O tempo cronológico é quando os fatos são apresentados de maneira linear. Então, os fatos eles têm uma sequência a serem seguidos. Tempo cronológico, os fatos têm sequência a serem seguidos. Então, eu vou apresentar sequências, certo? Os meus fatos são contados dentro da narrativa por sequência. Então, eles caminham em uma linha linear, porque os fatos eles têm sequência, tá? Diferente do tempo psicológico. O tempo psicológico, os fatos não têm sequência. Eu vou contar a minha história, mas ela não vai seguir uma linha linear. Eu vou contar a minha história e ela não vai ter sequência. Então, os meus fatos são contados da maneira a qual vem na imaginação. Eu estou lembrando, eu estou pensando, tá? Então, a diferença entre o tempo psicológico e o tempo cronológico: o tempo cronológico apresenta sequência para os fatos e o tempo psicológico não apresenta sequência para os fatos. Partindo da ideia de que o tempo psicológico não precisa, o tempo cronológico precisa, nós entramos num outro elemento, que é o conflito, que todo texto precisa ter. Então, todo texto precisa ter um conflito dentro da sua narrativa, todo texto, conto, precisa ter um conflito dentro da sua narrativa, né? E o conto é um que precisa ter esse conflito. Partindo do conflito, nós também temos o enredo. O enredo é todo o desenvolvimento do texto, como o texto deve ser proposto, tá? Muito importante também para uma produção. Partindo do enredo, nós temos os narradores. Nós temos três tipos de narradores. Nós temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem é aquele narrador o qual vai contar a história como um dos personagens. Então, eu estou contando a história, eu sou o personagem da minha própria história, eu estou falando, eu sou o personagem. Narrador personagem é narrador em primeira pessoa. A primeira pessoa é eu, certo? Então, primeira pessoa é eu, narrador personagem, o qual está contando a história, tá? Então, ele é um dos personagens da história. Ele sempre vai saber como vai acontecer a história, ele sempre vai saber de tudo, porque ele está envolvido, porque ele é um dos personagens. Então, se ele é um dos personagens, ele está envolvido nisso que está acontecendo. Então, fica super fácil, por quê? Porque ele é um dos personagens, então ele sabe tudo o que está acontecendo. Narrador personagem, narrador em primeira pessoa. Nós também temos o narrador observador. O narrador observador é aquele narrador que não sabe do que está acontecendo, ele não sabe do que vai acontecer, ele só conta aquilo que ele está vendo. Então, ele só vai contar aquilo que ele está vendo. Por isso, é o narrador observador. Narrador observador é o narrador em terceira pessoa, que vai contar apenas aquilo que ele está vendo, apenas aquilo que ele vê. Ele não tem conhecimento sobre como os personagens vão agir, sobre o que os personagens vão fazer, ele não tem conhecimento algum. Ele só vai contar aquilo que ele está vendo, ele só sabe aquilo que ele viu, tá? Então, o narrador observador só conta aquilo que ele viu, ele não tem conhecimento sobre como os personagens vão agir, os personagens vão fazer nada, ele só sabe aquilo que ele viu, ele só sabe aquilo que ele está vendo, ele só vai contar aquilo que ele está vendo. Dentre os narradores, nós também temos o narrador onisciente. O narrador onisciente também é em terceira pessoa, assim como o narrador observador, que é ele. Por isso que ele está contando aquilo que ele está vendo. Narrador onisciente é aquele narrador qual vai contar a história como aquela pessoa qual está vendo,
mas ele também vai saber como os personagens vão agir. Ele vai saber mais a fundo, mais profundo como os seus personagens vão agir. Então ele sabe como os seus personagens vão agir, ele tem conhecimento do que os seus personagens vão fazer, de como os seus personagens vão fazer, de como os seus personagens vão agir, de que maneira eles vão agir. Então o narrador em si é que ele sabe como os personagens vão agir, ele tem conhecimento de como os seus personagens vão agir, e é escrito em terceira pessoa também, tá? Então narrador personagem, narrador primeira pessoa, conta tudo como um personagem. Ele é um personagem, né, primeira pessoa, então ele é um personagem, ele sabe de tudo. Narrador observador, ele conta apenas aquilo que ele vê, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe nada sobre a história, ele só conta aquilo que ele viu. E o narrador onisciente é aquele que vai contar aquilo que ele viu, porque ele tem conhecimento mais aprofundado sobre os seus personagens, sobre tudo aquilo que vai desenvolver a história, tá? Então lembrem-se, os elementos que compõem a narrativa, né, ou seja, o gênero conto, são poucos personagens, enredo, tempo psicológico ou cronológico, tá? Um conflito, narradores e um espaço onde se passa a história. Sem esquecer que é um gênero que traz uma narrativa curta. Conto é um gênero textual que traz uma narrativa curta. Então esses são os elementos que compõem o nosso gênero textual conto. Partindo dos elementos que compõem o nosso gênero textual conto, nós temos a estrutura do conto. O conto, todo o texto é estruturado. E o conto é um gênero textual o qual vai apresentar uma estrutura para o conto. Que estrutura é essa? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Introdução, trazemos a ideia principal, introduzir o tema aos seus leitores, fazer com que os seus leitores tenham conhecimento sobre aquilo que você está falando, que os seus leitores se aproximem disso que você está falando, que os seus leitores tenham mais uma diversificação daquilo que você vai falar. Então vejam bem, introdução, vou apresentar a situação inicial, vou trazer característica dos meus personagens, característica do meu ambiente, ou seja, do meu espaço, vou trazer característica da minha história, então vou trazer característica do que vai acontecer dentro da minha história na introdução. Introdução traz as características da história, as características do personagem, as características do que vai ser desenvolvido. Partindo da introdução, nós temos desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte do texto, o qual vai trazer detalhes da história, vai trazer detalhes daquilo que está acontecendo. O desenvolvimento, ele fica junto com o conflito. Então, quando eu começo a apresentar detalhes da minha história, eu vou trazer o conflito. O conflito é a parte qual começa a gerar um problema no meu texto. Então, no desenvolvimento, eu começo a gerar esse problema no meu texto. Eu começo a gerar esse problema que será desenvolvido. Então, eu começo a trazer detalhes da minha história e apresento essa parte a qual eu vou começar a gerar o conflito no desenvolvimento. Partindo do desenvolvimento, nós temos o clímax. O clímax é a parte da história de maior tensão, onde os leitores, os produtores esperam muito para chegar nesse ponto. Porque é a resolução do conflito partindo para aquele momento mais importante do seu texto. Então, o seu conflito começou a ser gerado no desenvolvimento e partindo do desenvolvimento, ele é solucionado no clímax, momento de maior tensão, o momento mais importante do seu texto, onde você soluciona o problema e deixa o momento mais importante, o momento de maior tensão do seu texto, do seu conto. Partindo do clímax, nós temos a conclusão. A conclusão é a parte do texto a qual vai retratar, vai concluir tudo que já foi dito e vai trazer um fim, vai finalizar o seu texto. Vai trazer uma finalização para aquilo que você está dizendo, certo? Então vai finalizar o seu texto. Então vai trazer uma finalização para aquilo que você está falando, vai concluir tudo que já foi dito. Vai trazer a ideia de conclusão daquilo que você já falou. A parte não menos importante do seu texto, onde você conclui a sua ideia, tá bom? Alguma dúvida? Se cuidem, até a próxima aula. Beijos!